Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar agora, nesta unidade, dos aspectos jurídicos do escotismo, que trata basicamente do ECA, da responsabilidade civil e penal do escotista e do dirigente. Nossa pretensão aqui não é dar aula de direito para ninguém, é apenas trazer alguns aspectos legais que são relevantes para o trabalho do dirigente, para as boas práticas numa unidade escoteira ou então como dirigente regional ou nacional. Vocês viram no início desse vídeo uma imagem que mostra um jovem numa atividade bem atraente, bem interessante. Nós temos que refletir o que está por trás desse evento, o trabalho das pessoas envolvidas para que esse evento ocorra. Qual é a relevância de se conhecer algumas normas quando se trata dos direitos dos jovens, da criança e do adolescente no âmbito do escotismo? O primeiro ponto que nós vamos tratar é com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio regulamentar um princípio constitucional muito relevante que está no artigo 227 da Constituição Federal. Esse artigo destaca que é obrigação de todos, proteger o jovem, a criança e o jovem. Esse é o princípio da proteção integral, que, em linhas gerais, diz o seguinte, que se nós devemos colocá-los, os jovens e as crianças, a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse é um princípio constitucional e a partir desse princípio, que está na Constituição, da proteção integral, nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. O que diz, em linhas gerais, que é importante para nós sabermos o Estatuto da Criança e do Adolescente? Primeiro, ele define a criança, que vai do 0 aos 12 anos, e o adolescente, então, a partir de 12 anos até 18 anos incompletos. Fazendo 18 anos, o jovem, então, passa a ter a maioridade civil. O ECA, no seu artigo 4º, ele coloca justamente essa obrigação de toda a sociedade em proteger a criança e priorizar os direitos dela ao acesso à educação, lazer, esporte, enfim, todas as atividades que são benéficas a ela. É aí que nós entramos, O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente destaca que, como também já falei, está na Constituição, que nenhuma criança ou adolescente pode ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No artigo 17, destacamos aqui, que esse direito ao respeito que a lei prevê, ele diz respeito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, crenças, espaços e objetos pessoais. Então veja que isso diz respeito não apenas à constituição física do sujeito, mas também psíquica e o ambiente onde ele está inserido. Então é fundamental a nossa atenção em relação a isso. O artigo 18 do ECA, ele fala da necessidade de salvaguardarmos os jovens, as crianças e jovens, de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Veja as palavras que o legislador escolheu. Temos que zelar para que
tudo que nós fazemos, todas as atividades que nós elaboramos e aplicamos, não ocorra qualquer desses itens que a lei fala, né? Tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Eu só vou dar um sustinho nele. Não, não pode. Isso é proibido, né? É proibido por lei. Vamos lá, dando sequência. No artigo 70, diz o seguinte, que é dever de todos também prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós temos que agir preventivamente. Preventivamente. Artigo 71, importante destacar também, né, que a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ora, nós temos essa normatização toda protetiva porque o jovem ele está em desenvolvimento, ele ainda não tem todas as habilidades, ou, para usar um termo que nos é caro, né, as competências de um adulto, as condições psíquicas, físicas, biopsíquicas, né, de se posicionar, de se comportar em sociedade, e precisa do nosso apoio e da nossa compreensão em relação a essa realidade, essa condição peculiar que a lei fala de pessoa em desenvolvimento. Vamos pegar agora algumas situações que são relevantes do ponto de vista prático na questão da aplicação da lei. Um dos elementos muito importante que nós temos que ter sempre em mente é a questão do que se chama de assédio moral. O que é o assédio moral? É qualquer conduta abusiva através de gestos, palavras inadequadas, inclusive por meios eletrônicos, né, que afete a integridade, a dignidade e o estado psíquico, emocional ou físico da criança. Esse assédio moral pode ocorrer por parte de um adulto, e nós temos que evitar que ocorra, né? Por parte de um adulto ou por parte até de outro jovem da mesma idade ou mais velho, né? Outro elemento importante que nós não podemos perder de vista é o assédio sexual. E o assédio sexual, ele pode ocorrer das mais variadas formas, né? É semelhante ao assédio moral, só que tem uma finalidade específica, que é a finalidade de constranger o jovem à prática de algum tipo de ato sexual. Isso pode ocorrer sem que haja a consumação do ato. Ou seja, o assédio, ele vem de uma pessoa, de um outro jovem ou de um adulto, né, pode ser uma cantada, uma brincadeira, algo que se tenha como brincadeira, mas na verdade não é tolerável que se faça essa brincadeira, né? E a pessoa pode achar que isso é uma mera brincadeira inocente, quando na verdade está aí configurada uma conduta de assédio sexual. E nós temos que ter a preocupação permanente de evitar, impedir que isso aconteça, porque isso é muito danoso para o psiquismo da criança e do jovem. Outro elemento importante é o chamado bullying. O que é o bullying? Ele é um comportamento que ele, inclusive, está regrado, né, definido numa lei que visa combatê-lo, é a Lei Federal 13.185 de 2016. O que diz essa lei em linhas gerais? Primeiro, ela define o que é bullying, né? O que é bullying para a lei brasileira? Ele é definido como intimidação sistemática. Ou seja, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo
contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Veja que essa definição legal traz todos os elementos inerentes ao bullying. O bullying, para ser configurado, então, ele tem que ser uma prática intimidatória, sistemática, né, que é praticada por um indivíduo contra outro indivíduo ou por um grupo contra outro indivíduo, né, com o objetivo que intimidatório, de causar dor, angústia, não é? Violência física, e particularmente ele é marcado por uma relação de desequilíbrio, diz a lei, ou seja, um dos elementos, um dos atores desse processo é mais forte do que o outro. Pode não ser mais forte fisicamente, mas pode ser mais forte intelectualmente, pode ser mais velho ou pode ser mais forte em quantidade, ou seja, um grupo contra uma pessoa, né? E aí nós temos o bullying. E qual que é a diferença substancial do bullying em relação ao assédio moral? O assédio moral é um evento isolado, não é? Eles são muito parecidos, mas o assédio moral é um evento isolado, algo que ocorre de forma não frequente, vamos dizer assim, não necessariamente frequente. E o bullying não. O bullying é uma intimidação sistemática com frequência, né? A pessoa, ela é permanentemente, sistematicamente vítima disso. E é uma conduta, infelizmente, muito comum e que nós temos que evitar a todo custo, tomando providências para que isso não ocorra, inclusive entre jovens. É muito comum também que ocorra entre jovens, né? Os jovens fazem muito isso, eles testam limites, muitas vezes, e oprimindo, né, praticando esse bullying contra outros jovens que eles entendam que não se enquadrem em alguns padrões que eles entendam como válidos em alguma situação. Então, isso é uma questão que deve ser entendida e em relação à qual nós temos que ter muito, muito cuidado. Importante destacar também, em relação ao bullying, que ele pode ocorrer e ocorre também com frequência por meios eletrônicos, né? Nas redes sociais, através de aplicativos, através de chats, de aplicativos de conversa, isso pode ocorrer também, né? É o chamado cyberbullying, que nós também temos que evitar, temos que ficar atentos, né? A lei, ela coloca uma série, no artigo 3º, né, a Lei 13.185, ela elenca uma série de itens para definir condutas que são classificadas como bullying, né? Uma série de verbos. Bullying verbal, né? Insultar, xingar, apelidar pejorativamente. Moral, difamar, caluniar, disseminar rumores, né? Dizer que a pessoa, né, cometeu tal ato, etc., disseminar isso, né? Isso é bullying. O sexual, né, assediar, induzir ou abusar. O social, ignorar, isolar, excluir, né? O bullying não é só um ato, ele também pode ser uma omissão. Quando você tem num grupo, né, qualquer grupo social, e no nosso caso, num grupo escoteiro, algum jovem que é sistematicamente isolado, afastado, ignorado, ele está sendo vítima de bullying, ele pode estar sendo vítima de bullying, né? E isso não é uma conduta ativa, é uma conduta passiva. As pessoas passaram a ignorá-lo, né? Para quê? Para isso atingi-lo de alguma forma. E atinge, porque o jovem, ele depende muito da opinião do outro. Ele depende muito de ser aceito no grupo. E quando ele deixa de ser aceito, isso é um indício, é um indicativo de que ele pode estar sofrendo bullying, e isso deve ser combatido por nós, voluntários. Também, né, ações de ordem psicológica, né, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. São termos que a lei usa, né, pode parecer até estranho, mas a lei chega a esse nível de minúcia para definir o bullying, tamanha a importância.
Outro aspecto, né, físico, né? A lei fala socar, chutar, bater. Material, furtar, roubar, destruir pertences de outrem. Visual, depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos, etc. Esse é o virtual. Vamos lá, responsabilidade penal. Nós sabemos que o que é o crime, né? O crime, ele é uma conduta, né, prevista em lei, descrita na lei, contra o direito, ou seja, ilícita e culpável, né? Ou seja, praticada por pessoa que a gente considera, né, se considera no direito como imputável, ou seja, que seja possível a pessoa praticar esse crime, tem as condições para praticar esse crime, isso se chama imputabilidade. Evidentemente que uma criança é considerada um inimputável, né? Então ela não comete crime, ela comete ato infracional nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o adulto, a partir de 18 anos, então ele é imputável, se não tiver alguma doença mental que o torne inimputável, ele é imputável, ou seja, ele é capaz de cometer crime. Então, e a lei descreve as condutas, né? Gostaria de destacar aqui algumas condutas que são importantes para nós termos em mente. O artigo 232 do ECA, né, ele fala: submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Veja bem, se você submete uma criança a qualquer situação de vexame ou constrangimento, uma criança que está sob sua vigilância, você está cometendo um crime. Ora, quando nós estamos em atividade, nós temos crianças sob nossa vigilância. Então, é de nossa absoluta responsabilidade que ela não sofra nenhuma daquelas condutas que falamos, sob pena de estarmos, enquanto adultos, né, passíveis de eventualmente estarmos coniventes ou até de estarmos cometendo crime se ignorarmos alguma situação relevante. Também o artigo 136, né, do Código Penal, ele trata do chamado maus tratos, né, o tipo penal maus tratos, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. A pena é detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Aí tem uns agravantes, né? Se resultar lesão corporal, agrava a pena. Se resultar em morte, ainda agrava ainda mais a pena, etc. Agora vamos falar um pouco da responsabilidade civil, né? Alguns conceitos importantes para entendermos esse tópico. Primeiro é importante saber o que ocorre, o que é o dano, né? O que é o dano? Tem que haver um dano para que haja responsabilidade civil. O dano é um prejuízo, né? Que pode ser físico, material ou moral. Outro elemento da responsabilidade civil é a culpa, né? A culpa ocorre quando você verifica o evento imperícia, imprudência ou negligência. Tá? O que é isso? Imperícia é o desconhecimento de alguma técnica, né? Você pode incorrer em culpa por desconhecer alguma técnica ao aplicá-la, e isso gerar um dano. Imprudência é uma atitude em desconformidade com a técnica que você conhece, mas você não seguiu as regras. Você conhece a técnica, mas não seguiu as regras, você foi imprudente. Ou então negligente, quando você se omite em relação a alguma regra que você conhece. Isso é negligência. 2 elementos também importantes para vocês terem em mente, que é a culpa em vigilando. O que é isso? É a culpa decorrente do descumprimento, né, do dever de vigiar.
Você tem que ter atenção em relação aos jovens, você se distrai, acontece alguma coisa, então você incorre em culpa em vigilando. Outro elemento fundamental, e principalmente para o dirigente, né, é a culpa in eligendo, que se chama. O que é isso? É a má escolha de pessoas para executar alguma função. Você, como dirigente e membro de uma diretoria, de uma unidade escoteira, a você cabe nomear os chefes de seção, os assistentes, e se você o fizer de forma equivocada, você vai cair aí nessa culpa in eligendo, que se chama, se vier a ocorrer algum dano. Porque você, dirigente, que escolheu a pessoa para executar a função e ela foi mal executada e gerou dano. E também existe o dolo civil, né, um outro elemento importante. O dolo, ele é uma intenção, no caso do direito civil, ele é uma intenção de que ocorra o resultado danoso, né? Então é pior que a culpa, evidentemente, né? Porque a culpa, você não queria o resultado, né? Você apenas foi imprudente, imperito ou negligente. Mas no caso do dolo civil, nesse caso do dolo, no direito civil, você desejou, né, que ocorresse o fato danoso, né? E aí vem uma questão muito importante, né? Pode haver aí, concomitantemente, responsabilidade civil e penal? Sim, pode haver, né? Pode haver um crime e também pode haver o direito da pessoa de receber uma indenização pelo dano e a obrigação de quem a ofendeu de indenizar. Então a pessoa pode sim ser responsabilizada civil e penalmente pelo mesmo fato, né? E aí vem a questão que nós falamos, o que é indenizar, né? É você reparar de algum modo o dano ocorrido. Normalmente ocorre uma reparação pela via financeira, né? Se a pessoa se machucou num evento, sofreu algum tipo de prejuízo físico ou moral, né? Você vai ter que pagar o tratamento da pessoa, você vai ter que pagar uma indenização pelo sofrimento que a pessoa passou. Tudo isso, então, é uma decorrência do dano. É importante destacar, pessoal, também, que todas as condutas que ocorrem num grupo escoteiro, numa unidade escoteira, sob a sua responsabilidade enquanto dirigente, e que ensejem danos, que descumpram normas, devem ser apuradas mediante um procedimento, tá? Um procedimento administrativo. É fundamental que isso ocorra e que isso seja documentado, né? Por quê? Porque você não pode aplicar no âmbito do grupo escoteiro, de qualquer associação, né? Você não pode aplicar nenhuma punição sem ouvir o acusado. Isso é importante também, né? Porque muitas vezes a pessoa deixa de ouvir os dois lados, é tomado pela emoção, pratica algum ato, alguma sanção, né? E no fim se descobre que não era bem aquilo, né? Então a pessoa acusada, ela deve ser sempre ouvida. Ah, mas tem vídeo, foto, está provado. Tudo bem, pode ter a prova que for. Não deixe nunca de ouvir a pessoa, porque é uma obrigação que está na Constituição Federal, né? É a ampla defesa. Você tem que ouvir a pessoa no procedimento que for instaurado, no âmbito da sua unidade, para que a pessoa se explique. Não importa o teor da explicação que ela dê, né? Aí você vai, então, enquanto diretor, analisar os dois lados e aplicar a sanção devida segundo o estatuto da associação, se houver, né, ou segundo o estatuto e o código de ética da instituição. Outro elemento importante e bastante novo, né, que nós trazemos aqui para vocês, é o nosso programa de integridade. Os escoteiros do Brasil têm
um programa de integridade. O que significa isso? É o chamado compliance, que é aplicado também nas empresas, né? O que é compliance? É você estar em conformidade com a norma. E isso é fundamental, né? As organizações todas estão adotando isso, exigindo isso, né? Que as instituições estejam permanentemente adequadas às normas, e para isso há vários mecanismos de verificação, e um deles, gostaria de chamar a atenção de vocês, está aparecendo aí na imagem, vocês vão ver na imagem, né? É o canal de denúncias, né? No caso dos escoteiros do Brasil, o e-mail para denúncias do programa de integridade é denúncias@escoteiros.org.br. Então é isso, pessoal. Nós fizemos aí um apanhado geral das normas vigentes. Não é objetivo, reitero, né, aqui que vocês tenham conhecimento profundo do direito, mas sim que vocês saibam onde buscar, onde procurar alguns elementos fundamentais para a gestão do grupo, né, que é ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a leitura obrigatória para todos, né, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, e a responsabilidade que nós devemos ter permanentemente em relação ao jovem. Jamais deixar o jovem exposto a quaisquer daquelas situações que nós falamos é uma obrigação nossa. Escolher pessoas que tenham as competências para exercer as funções na unidade escoteira é uma obrigação do dirigente. Escolher boas pessoas, pessoas capazes, com competências, que as habilidades necessárias. Ainda que não seja um amigo, não precisa necessariamente ser íntimo, mas precisa sim, necessariamente, ser íntegro, honesto, ter competências e cumprir a lei, porque nós trabalhamos com jovens, trabalhamos com crianças, e isso nos traz uma responsabilidade ainda maior, porque são seres em desenvolvimento e para os quais o método escoteiro e o programa educativo escoteiro é muito bom, faz muito bem, mas deve ser aplicado sempre com muita responsabilidade. Muito obrigado e sempre alerta.